Nós queremos começar uma série este mês de mensagens chamada De Todo o Coração. Se você gosta de anotar, se você gosta de registrar, eu te convido a fazer isso, porque nós vamos mergulhar numa jornada neste mês para entender verdades bíblicas que transformam as nossas vidas sobre esse tema, de todo coração. De todo o coração. Eu quero que você abra sua Bíblia em Marcos capítulo 12, o verso 30. Marcos capítulo 12, o verso 30. Diz assim: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. Amém? Veja bem, a expressão de todo o coração é algo que vai precisar ser entendido, porque a Bíblia em vários momentos usa essa expressão de todo o coração. Mas eu lembrei, enquanto eu pensava sobre essas verdades, eu lembrei de um momento do meu namoro. Namoro é um negócio muito engraçado, né? Namoro, sabe que namoro foi feito para acabar, né? Ou terminar ou casar, mas tem que acabar rápido. Namoro não é bom. Namoro é algo que tem que acabar rápido. Ou casa ou rompe. Porque a gente é muito imaturo normalmente, às vezes, principalmente nos namoros de adolescência e juventude, e quer viver como vê nos filmes e romantismos e muitas coisas, mas às vezes a gente é muito imaturo nessa fase da vida, e tem coisas que eu olho assim para o nosso namoro e eu dou risada ou choro, não sei o que eu faço. Eu e a Maiara, nós decidimos namorar já com a intenção clara de casamento. Até hoje ela diz que eu não pedi ela em namoro, né? Eu acho que eu pedi, mas é que eu pedi já informando ela que eu só namoraria para casar. Se não fosse para casar, eu nem namoraria. E nós começamos a namorar. E eu tinha 18 anos de idade, era líder de jovens na igreja, ela fazia parte da equipe dos líderes de jovens também. E nós estávamos namorando, e eu acho que a gente tinha, 3, 4, 5 meses de namoro. Era bem cedo, bem recente. E eu já, com essas características chatas que eu tenho, porque eu sou bem chato, é chato, eu não me aguento de vez em quando, né? E às vezes eu e a Mara conversando, e estava lá um dia, eu lembro como se fosse hoje, estava lá na frente da casa da avó dela, né, ou da casa dela, e nós estávamos lá, né, aquele namoro, conversando, falando sobre a vida e tal, e aí ela fez uma pergunta que eu sugiro que você nunca faça na vida, não faça, porque aí você tem que estar pronto para a resposta. Mas ela fez uma pergunta assim: você me ama? É simples, né? E nós tínhamos, 3, 4 meses de namoro, e eu, na minha imaturidade, eu poderia ter resolvido isso muito rápido, eu poderia ter respondido de forma também muito rápida, né? Só que eu já tinha algumas clarezas de entendimento que me impedia de falar assim, eu te amo. Porque na hora que eu pensei 5 segundos para responder, o semblante dela mudou. E aí eu comecei a pregar. Eu falei, veja bem. Eu preciso te dizer o seguinte: amar não é um sentimento. Aí começou o Rony dando sermão. Amor é entrega e doação de vida, e eu não tive tempo suficiente para te amar. Porque não é o que eu digo, é o que... Podia explicar da melhor maneira possível, ela só entendeu blá, 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 ele não me ama. O que eu quis dizer é que amor é doação de vida, entrega, e nós namorávamos há 3 meses, é mentira se eu falasse que amasse. Eu gostava dela, eu tinha sentimentos por ela e desejava sim viver uma vida com ela, mas amar, eu acreditava no meu entendimento que eu não podia ainda, mas não era isso que ela queria saber. Mas aquela menina fechou a cara, ficou furiosa, e eu falei, meu Deus, fiz meleca, né? E aí pronto, aquela conversa já terminou meio atravessada, ela foi para casa, eu fui para casa,
e ela ficou muito ferida, e eu fiquei mal, porque eu gostava demais dela, e sim, eu só não conseguia dizer, porque eu entendia enraizadamente que amor é entrega e doação de vida, e não só palavras, mas eu podia só responder também, né? Sim, eu te amo. Também não ia custar, não era mentira. Mas já tinha passado, e aí fui para casa e ela estava muito mal, e eu fiquei incomodado porque não saiu como eu queria, não sei porquê, né? Não saiu como eu queria o desfecho. Naquela noite eu fiquei encucado, deu 1 da manhã, 2 da manhã, 3 da manhã, eu falei, não é possível. Quando deu 3 da manhã, eu vou provar para ela que eu amo ela, que eu amo. Aí eu fui no pátio da minha casa, tinha uma lata de tinta aberta de uma obra que ficou lá, eu peguei a lata de tinta, 3 horas da manhã, fui até na frente da casa dela, e fiz um vandalismo, peguei um rolinho e um pincel, e fiz um coração do tamanho da rua inteira, com tinta, e fiz um R e um M, bem grande. Não, o que era? Eu te amo, o que era? Estava escrito eu te amo, desculpa. Estava escrito eu te amo. Porque ela não ouviu de mim, agora ia ficar registrado na rua dela, para todo dia que ela saísse de manhã de casa. E aí ela acordou de manhã para ir para a faculdade, para ir, não lembro se é o estágio ou a faculdade, e ela se depara, está lá a Maiara lá. É verdade ou não é? O povo acha que eu invento as histórias, né? Ela nem gostou. Ela nem... Alguém perguntou o que é aquilo lá, ela fingiu que não sabia. E eu escrevi um eu te amo, para ver se eu consertava a meleca que eu tinha feito. Porque eu queria expressar com intensidade, né? O de todo coração, a expressão de todo coração carrega muitas coisas, mas uma delas é a intensidade. Uma delas é o nível de profundidade, o nível de sinceridade, o nível de realidade. Quando a Bíblia fala sobre o coração, está falando de algo muito real, profundo, sincero, genuíno, verdadeiro e intenso. Um autor recente escreveu um livro que é best-seller hoje global, que é sobre a geração superficial. E ele tem estudado profundamente os nossos tempos e as pessoas do nosso tempo. E a conclusão é evidente: somos uma geração superficial. A gente é medíocre em tudo. Nós somos rasos. Nós somos rasos em tudo. Nós somos uma geração que não é profunda. Nós somos uma geração que desaprendeu ou não aprendeu a viver com profundidade, com intensidade, com realidade. Nós somos uma sociedade rasa, superficial, medíocre, que não é profunda, que não vai a fundo, que não vive com intensidade. Por exemplo, em 4 principais áreas em que nós somos medíocres, que nós não somos profundos, que nós não somos intensos, que somos superficiais nos relacionamentos. Dá uma olhada para a forma como a gente se relaciona hoje. É superficial. Mal olhamos nos olhos das pessoas de verdade. Mal entendemos e ouvimos elas de verdade. As nossas interações são rasas, são fracas. A gente senta numa mesa, cada um pega o celular e nem percebe o que foi conversado, o que foi dito. A gente não discerne, não percebe, não sente, não vive mais o outro. As nossas relações superficiais. Os nossos relacionamentos estão cada vez mais frágeis. No que diz respeito aos nossos modelos de relacionamento, então, eu citei agora há pouco o namoro. Eu sei que a mensagem não é sobre isso, mas senti de falar agora sobre isso. Deixa eu contar uma coisa: não existe para Deus relação entre homem e mulher que não seja o casamento. Ele só conhece uma. Para Deus só existe casamento. O namoro é uma relação fruto de uma convenção social dos nossos tempos. Ela é recente, ela é moderna. Foram concessões que o ser humano foi fazendo, de níveis de compromisso que ele faz com pessoas, para que possa desfrutar sem se comprometer. Eu desfruto afetivamente, emocionalmente e sexualmente de outro, sem precisar me comprometer. Isso é o namoro dos nossos tempos.
E isso tem nos levado a níveis de relacionamentos superficiais, rasos, onde eu desfruto só de camadas externas. Eu desfruto do corpo, eu desfruto de afeto, de carinho, de suprimento de carência, mas eu não estou disposto a abraçar com profundidade o que o outro é. Os nossos relacionamentos estão cada vez mais rasos. Os relacionamentos com os amigos, os relacionamentos com as pessoas. As nossas conversas são fúteis. Para analisar os diálogos que você tem com seus amigos durante a semana. Quantas vezes, no último mês, você teve alguém fora da igreja, por exemplo? Porque às vezes na igreja, você que participa da igreja, você é possibilitado a isso através de um GA ou algo assim. Mas se não fosse elementos como esse, eu acho que nem assim a gente faria. Mas em quantas conversas você teve níveis de profundidade ao ponto de um olhar para o outro e dizer: como é que você está de verdade? Qual está sendo a maior batalha da sua vida? O que é que tem afligido o seu coração? Quais são as suas maiores alegrias? Nós não falamos sobre esse tipo de coisa. Sobre as nossas dores, sobre as nossas fraquezas, sobre as nossas satisfações, sobre os nossos sonhos. Pense agora em 3 amigos teus que você considera amigos muito próximos, íntimos, e esse aqui é amigão. Pense em 3 aí, pensou? Pensou em 3? Alguns estão com dificuldade, inclusive, de 3. Então a primeira dificuldade é achar 3. Pra você ver. Para quem achou, você sabe sobre esses 3, qual foi o maior problema que ele enfrentou esse mês? Qual é a área de maior fraqueza da vida dele? Você sabe qual foi a maior alegria e vitória que ele enfrentou ou vivenciou no último mês? Você sabe qual é o sonho dele? Quem conseguiu responder com facilidade essas perguntas sobre 3 amigos? É raro, percebe? Porque as nossas relações são fracas, são rasas, são superficiais. As nossas atitudes são rasas. A nossa forma de viver a vida é fraca, é superficial. Meu irmão, a gente não toma mais café profundamente, não lê mais com profundidade, não conversa mais com profundidade, não trabalha mais com profundidade. Tudo é meia boca, tudo é pela metade. E de forma prática mesmo. Já percebeu que você sempre está fazendo algo, fazendo outra coisa junto? Esse aparelho aqui tirou nossa capacidade de profundidade no nosso comportamento, nas nossas atitudes. Nem dirigir por completo a gente dirige mais. A gente dirige e acompanha o mundo, é ou não é? A gente dirige e responde mensagem, a gente dirige e responde áudio, a gente dirige. Nós não fazemos. Eu estava confessando esses dias não lembro aonde, se foi no GA, mas conversando com irmãos, que eu lembro que quando eu me converti e o fogo queimando no meu coração, uma das coisas que eu entendi de Deus, que a vida com Deus era fora das 4 paredes, e eu comecei a andar na vida, ir no mercado, ir para a rua, ir na escola, para onde eu andasse, eu foquei em gente. E eu andava sempre de cabeça erguida, olhando para as pessoas e orando no meu coração: Deus, me dá discernimento. Será que tem algo que eu posso falar aqui? Será que tem uma palavra para eu dividir? Será que tem uma oração para eu fazer? Eu prestava atenção nas pessoas, eu prestava atenção nos semblantes. Eu sentava no restaurante, eu já conseguia perceber se aquele garçom estava feliz, estava alegre, estava triste. E em quantas vezes desse nível de sensibilidade, Deus deu oportunidade de dar palavras, de orar por pessoas, de serem quebrantados. Mas eu reparei que nos últimos anos isso parou de acontecer. E a culpa é que Deus mudou? Não, eu parei de prestar atenção nas pessoas, porque eu saio do carro, a primeira coisa que eu faço é pegar o celular, botar a cara aqui e aproveitar o tempo enquanto eu vou na farmácia, enquanto eu no mercado, para responder mensagem. E me aproximo dos que estão distantes e me distancio dos que estão próximos. A gente não dirige mais por completo, a gente não brinca mais com os nossos filhos por completo, a gente não está mais inteiro em nossas atitudes, em nossas ações e as nossas experiências. Quando foi a última vez que você conseguiu ficar 1 hora concentrado em uma única atividade? Inteiro, por completo, com mente, coração, força, energia. Você lembra? Estamos rasos em tudo. Nós estamos rasos não só nos relacionamentos, nas atitudes, no comportamento, mas no nosso propósito. Cada vez menos as pessoas têm senso de sonho, de propósito, de destino.
estão cada vez mais imediatistas. O que importa é suprir o aqui e o agora. O que importa é resolver minha dor agora, e minha dor agora é ter dinheiro. A minha dor agora é que as pessoas achem que eu estou vivendo uma vida boa. A minha dor agora e eu quero resolver isso agora. Alguns de vocês aqui têm familiares, pais, por exemplo, que trabalharam 30 anos numa mesma empresa. Vocês já perceberam que isso é cada vez mais raro? Porque o cara entrava no emprego e ele já conseguia olhar para a vida dele há décadas para frente, falando, não, eu sonho isso, aquilo, e eu planejo. E eu não estou aqui dizendo isso no sentido de estagnação. Eu não estou falando aqui no sentido de conformismo. Eu estou falando do nível de falta de senso de longevidade que as pessoas têm. Se perdeu. A gente não olha mais com distância, não olha mais para o futuro, não olha mais para sonhos, para projetos. As pessoas estão cada vez mais urgentes. Elas estão cada vez mais focadas naquilo que está acontecendo agora, rápido. Estamos rasos, estamos fracos nos nossos relacionamentos, nas nossas atitudes, no nosso propósito, mas especialmente, cada vez mais, o nosso relacionamento com Deus é superficial. Cada vez mais te fizeram acreditar que uma distante relação com algo que é de Deus é suficiente para um relacionamento com Ele. Tem gente que acha que cultiva um relacionamento com Deus porque todo dia de manhã ouve um vídeo no YouTube, uma mensagem bonita, de alguém que lê a Bíblia e fala palavras bonitas. Tem gente que acha que cultiva um relacionamento com Deus porque a sua playlist no carro é de louvor e adoração. Parabéns, que bom, mas isso não diz nada. Tem gente que acha que agora tem um relacionamento com Deus porque posta uns versículos na rede social e está tudo bem, não sou contra isso, nem acho que também Deus é contra isso. Na verdade eu acho que Deus pouco se importa com isso. O que eu estou querendo dizer é que acreditamos que um nível de superficialidade é suficiente, isso basta. Se for assim mais ou menos, não precisa ser inteiro, não precisa ser por completo, não precisa ser com total integridade, basta um pouquinho que isso já resolve, não precisa ser inteiro, mais ou menos. E cada dia mais nos tornamos mais ou menos pais, mais ou menos filhos, mais ou menos funcionários, mais ou menos chefes, mais ou menos empresários. Nunca é por inteiro, nunca é por completo, nunca é com intensidade. Dificilmente é com integralidade. É sempre mais ou menos. E assim levamos a nossa vida mais ou menos. Mas eu quero te encorajar que nessa série, nessa semana, não somente hoje, mas durante todo esse mês, você saia da superficialidade e comece a viver profundidade com Deus. Inteireza de coração, intensidade. A palavra de Deus diz em Jeremias 29:13: vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Deus tem níveis mais profundos para a sua vida. Deus quer um relacionamento mais intenso com você. Deus está te chamando para sair da superficialidade. Quantos querem crescer no seu relacionamento com Deus aqui? Amém? Amém? Agora, por que o coração importa? Quando a Bíblia fala do coração, a Bíblia não está falando desse músculo. A Bíblia não está falando desse órgão que está aí, que pulsa, que bombeia sangue. A Bíblia, quando se refere ao coração, ela está falando de algo que, primeiro, abraça a totalidade do teu ser. Quando a Bíblia se refere ao coração, ela está dizendo, olha, é isso que você é por inteiro. Quando ela fala do coração, ela está falando do centro do nosso intelecto, das nossas emoções, da nossa vontade, o que há de mais profundo e essencial na sua vida. Quando a Bíblia cita o coração, ela está falando sobre isso. Há algo em você que não dá para saber exatamente onde está, porque não é um lugar geográfico. Há algo em você que é profundo, que a Bíblia vai chamar de coração. Que aí está o mais profundo do seu ser, o mais profundo dos seus anseios, o mais profundo das suas vontades, dos seus medos, das suas angústias, das suas alegrias, das suas convicções. Esse é o seu coração. Eu quero te falar sobre 3 coisas, só 3 coisas pelas quais o coração importa na sua vida. Você deveria prestar mais atenção e entender o que é o coração e como ele está.
O primeiro motivo é que o coração revela quem nós somos. É o coração quem revela quem você é de verdade. Olha o que diz a palavra de Deus em Provérbios 27, 19. Assim como a água reflete o rosto, o coração reflete quem somos nós. Lucas 6, 43 ao 45. Nenhuma árvore boa dá fruto ruim. Nenhuma árvore ruim dá fruto bom. Toda árvore é reconhecida pelos seus frutos. Ninguém colhe figos de espinheiros, nem uvas de ervas daninhas. Agora preste atenção. O homem bom tira coisas boas do seu bom tesouro, que está em seu... Onde é que está o tesouro do homem? No seu coração. E o homem mau tira más. E o homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração. Porque a sua boca fala do que está cheio o coração. Deixa eu falar, o primeiro motivo que você precisa entender, ou deveria dar atenção sobre o coração na sua vida, é que o coração revela quem você é de verdade. O que Deus está nos ensinando através dessa escritura é que você não consegue fingir bem. Você pode fingir por um pouco tempo, você pode até fazer alguns tipos de maquiagens sociais, mas em algum momento o teu coração virá à tona. Quem você é de verdade vai vir à tona. Eu costumo dizer que nós somos como um copo cheio, um copo cheinho de algum líquido, de algum ingrediente. E que quando a vida resbala em nós, quando as pessoas nos ferem, quando uma notícia de emprego vem, ou quando uma notícia de demissão vem, quando um negócio fecha, quando uma oportunidade de dinheiro está na nossa frente, quando alguém nos machuca, quando a vida esbarra em você, do que você está cheio vem para fora. Logo, o que vem para fora, logicamente, é do que você está cheio. Você não consegue fingir. Por isso que a gente conhece melhor as pessoas nos momentos extremos da vida, sejam eles de alegria ou de dor. Você quer conhecer alguém de verdade? Conhece ele no extremo. No extremo da angústia, no extremo da enfermidade, no extremo do problema, ou no extremo da alegria, no extremo da bonança, no extremo da provisão. É aí que as pessoas se revelam de verdade. Porque é quando a vida esbarra em nós, é que quem nós somos de verdade vem à tona. E o coração se revela. E o coração se expressa. E o coração vem para fora. O segundo motivo pelo qual você deveria prestar atenção no seu coração é que o coração define o destino da nossa vida. Esse é um dos textos que você deveria memorizar da palavra de Deus. Provérbios 4, 23. Acima de tudo, guarde o seu coração, porque dele depende toda a sua vida. Do que depende toda a minha vida? Do coração. O que é o coração? O centro das minhas vontades, afeições, medos, incertezas, seguranças, convicções, essência, profundidade. É isso. Disso depende a minha vida. A tua vida não é da superficialidade. A tua vida não se constrói nas coisas rasas. A tua vida é fruto do que é profundo em você. Por isso que ninguém consegue construir coisas relevantes na vida com atitudes superficiais. Alguém está ouvindo o que eu estou falando? Ninguém constrói algo relevante com atitudes superficiais. Tudo que é feito meia boca vira castelo de areia na sua vida. Seja um relacionamento com Deus, seja uma empresa, seja um negócio, seja um trabalho, seja um serviço ao Senhor. Tudo que é feito sem inteireza de coração é castelo de areia. Primeira água que vem, a tua vida depende do teu coração. Mas o terceiro motivo de por que o coração importa, é que o coração é o que realmente Deus considera em você. Diga assim comigo: Deus está preocupado com o meu coração. Só isso. Só isso, pastor? Sim. Olha o que diz a palavra de Deus. Provérbios
1 Samuel capítulo 16, verso 7. O Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere a sua aparência, nem a sua altura, pois eu rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Você tem aprendido, infelizmente, a construir uma vida baseada no que as pessoas vão ver dela. Já parou para analisar? Quando você decidiu tua faculdade, quando você decidiu o curso, a profissão que você faria, seja honesto com você. O que pesou mais? Seja bem sincero. Das decisões mais importantes que você tomou na vida, relacionamento, carreira, negócios, mudança de cidade, o que é que você estava considerando? Infelizmente, muitos são movidos por coisas que são fracas, frágeis, necessidade de aprovação, opinião alheia, medo do que vão pensar, medo do que vai... Só que poucos sondam de verdade o coração. E a gente esquece e vai construindo toda uma vida baseada em aparência. E eu quero que você entenda, alguns não vão entender com profundidade o quanto a palavra aparência se aplica a você, porque você acha que você não é vaidoso. Tem gente que acha que a gente está falando, ou Deus está falando apenas de aparência física. Primeiro, sim, dá uma olhada em como a nossa sociedade se importa hoje com isso. E o quanto a gente é medido por isso, e o quanto a gente é avaliado por isso. É só você parar para analisar o como você tem avaliado as pessoas. Um dos primeiros critérios que tem se tornado não somente nos negócios, quanto na vida social, é que a gente já olha a rede social da pessoa. Na rede social a gente já faz julgamentos. E olha qual é o critério que a gente está usando? Um elemento puramente estético. Um elemento que pode ser construído através de imagens. E é isso que a gente tem considerado. A gente tem considerado a vida a partir de referências como essa. Nós vivemos em um tempo, e talvez nós temos sido escravos de uma vida de aparência, que significa viver pelo que os outros vão ver. Quantas decisões você já tomou ou deixou de tomar pelo que os outros pensam? Você não gosta de reconhecer, mas é verdade. Quantas vezes o medo e a angústia e a ansiedade te tomou por o que vão pensar? O que vão dizer? E é isso que você precisa entender. Quando Deus falou a Samuel sobre Davi, e para quem não conhece o contexto, estava acontecendo algo aqui. Deus estava levantando um novo rei de Israel. E o próprio profeta caiu no erro de achar que o que ele estava vendo com os seus olhos é que definia o que Deus estava querendo. Não se engane. O que é visível aos olhos não necessariamente revela a verdade. Eu quero, inclusive, neste momento que você abra seu coração, porque eu creio que o Espírito Santo está falando algo poderoso com algumas pessoas. Você acha que as pessoas não estão vendo, e isso basta. O que Samuel estava dizendo o que Deus estava dizendo a Samuel, eu olho diferente para as pessoas. Eu olho o coração. A aparência e o que os outros medem externamente não mexe comigo. Não mexe comigo as medidas humanas, os critérios humanos, as coisas que vocês colocam. Eu vejo algo muito mais profundo. Eu vejo o que os outros não veem. A aparência pode impressionar os homens, mas não impressiona a Deus. Por isso que eu preciso te dizer, de nada vale um relacionamento com Deus somente externo e estético, baseado em ir para um lugar, frequentar um lugar, ou fazer coisas para que pessoas vejam
O que define quem você é e o que Deus vê de você tem a ver com o secreto, aonde ninguém mais vê. É sobre o coração. É sobre aquilo que só Deus pode ver. Vão chegar momentos na sua vida em que você inclusive vai se preocupar com o que é aparente aos homens, ou o que vão pensar. E é nesse momento que o seu coração se revela. E é possível que alguns de vocês aqui estejam diante de momentos cruciais na vida, onde você tem considerado demais o critério errado. E o critério que realmente deveria ser considerado, você está esquecendo. É o que é que Deus está vendo disso. O que é que Deus está vendo de verdade dessa minha decisão, dessa minha atitude, dessa forma que eu tenho vivido, da forma como eu tenho caminhado, da forma como eu tenho decidido. Nos momentos mais cruciais da sua vida, você precisa entender que o teu coração vai definir o teu destino. É Deus olhando o que está realmente no teu coração. Os momentos mais importantes da minha vida foram os momentos em que Deus mais testou exatamente isso. E eu tive que lidar com o conflito de o que é aparente aos olhos e os homens não viam, mas aquilo que não era aparente aos olhos, mas Deus via. Os momentos mais difíceis da sua vida serão pautados por questões secretas, ou por ambiente, ou por um ambiente secreto chamado coração. Algumas pessoas falam ou perguntam aqui na igreja sobre várias coisas práticas da vida de igreja. Muitos vêm de outras liturgias e experiências denominacionais e perguntam sobre critérios práticos. Aqui pode isso, não pode aquilo? Como é que funciona aqui? Quais são as regras para isso e tal? E eu sou muito transparente com a nossa igreja desde que ela nasceu. Que a gente faz de tudo, óbvio, nos limites da palavra, para se ater a um critério de Deus. E o critério de Deus é o coração. Nós não estamos nem aí com tempo de igreja, com experiência litúrgica, com capacidades e habilidades. Pela nossa comunidade, que tem 2 anos e pouco, já passou muita gente. E eu já vi claramente algumas pessoas ficarem decepcionadas com os líderes que nós temos, até porque é difícil de saber quem são os líderes da nossa igreja. A gente não fica dando esse tipo de evidência, porque não é o que importa para nós. Liderar nessa comunidade é servir. Se você não serve, você não tem como gerar influência. E tem algumas pessoas que se aproximam dessa comunidade porque estão acostumados a critérios errados e já querem algo que é aparente, já querem uma posição, querem ensinar, querem o palco, querem isso. Isso aqui não tem valor nenhum. Mas o critério de Deus é o coração, e o coração se mede, o coração se vê, o coração se percebe, especialmente no caminhar. E às vezes eu falo para pessoas na nossa igreja, e nas mais diversas interações ministeriais, de discipulado, eu falo: meu irmão, aonde é que está teu coração? Como assim, pastor? Você está percebendo que teu coração não está aqui? Fique em paz, segue teu rumo, vai viver tua vida, mas teu coração não está aqui. Porque a pessoa está apegada a coisas, ela quer fazer parte de uma religião, ela quer fazer parte de um sistema, ela quer Tanto é que no nosso corpo de liderança tem gente que é novo na fé, mas tem coração para o reino. Tem coração, está dando a vida. Tem outros aí que sabem a Bíblia de cor, mas não tem coração, não vai conseguir servir essa comunidade. Não é sobre isso. Tem muitos irmãos de Eliabe, Eliabe é um dos irmãos. Tem muitos irmãos de Davi aqui, talvez. Mas Deus não está olhando para nenhum desses. Deus está olhando para Davi. Davi às vezes está escondido, lá no pasto. Mas lá Deus vê o coração.
Deus está vendo o coração. Algumas pessoas falam: não, vocês são muito liberais, tem que botar umas regras para as pessoas. Que regra o quê, irmão? Quando é que você viu regra mudar alguém? Nunca vi. A prova é todo o tempo da velha aliança registrado na Bíblia, Deus provando: vocês não conseguem seguir regras. Tem gente que acha que os 10 mandamentos foi porque Deus queria que as pessoas obedecessem. Deus queria mostrar para as pessoas que elas não conseguiam obedecer. E aí ele vem com a resposta profetizada por Ezequiel: transformarei o coração de vocês de pedra. Onde que eram escritas as leis? Pedra. Em corações de carne, e porei o meu espírito em vocês. O que Deus quer de você é o teu coração. E quando o coração tem revelação de Deus, convicção na palavra, intimidade com Jesus, está sendo dirigido pelo Espírito Santo, meu irmão, é uma bomba. Onde é que está o teu coração? Como está o teu coração? Como é que está esse nível de intimidade, de intensidade, de profundidade teu? São nos momentos críticos que seu coração vem à tona. Eu e a Maiara refletimos esses dias sobre isso. Deus tem feito coisas lindas nessa cidade, nessa igreja. E a gente às vezes brinca que parece que a gente foi sendo anestesiado no processo, porque se fosse para parar para prestar atenção e ser totalmente consciente do que a gente estava vivendo, parecia que a gente não faria. Parece que Deus dá umas anestesias para a gente poder seguir em frente, porque houveram momentos em que a gente olha para trás e fala: não é possível. E o coração foi testado, o coração foi posto à prova. E aí vem um outro elemento para você entender por que é que Deus vê o coração. As dificuldades são o filtro de Deus para extrair o que está mais profundo no teu coração. Quantos aqui têm problemas? Levante a mão. Eu vou te dar o principal motivo dos problemas para Deus: filtrar e extrair o que tem de profundo no teu coração. Olha o que diz Deuteronômio capítulo 8, verso 2: lembrem-se de todo o caminho pelo qual o Senhor seu Deus os guiou no deserto durante esses 40 anos, para humilhar vocês, para pôr vocês à prova, para saber o que estava no coração de vocês, se guardariam ou não os seus mandamentos. Irmão, discernir o processo é se aproximar do propósito. Quanto mais ignorante você fica do que Deus está querendo fazer, mais você retarda aquilo que Ele quer fazer. E se hoje você entender que esse problema, essa dor, essas dificuldades que você tem vivido ou viveu, foi para trazer à tona quem você é de verdade, você hoje já ganha 50% da batalha. Eu e a Maiara estávamos lembrando esses dias de um momento crítico. É óbvio que a gente vai passando e a gente às vezes não conta para a igreja. Mas, para quem não sabe, nós nos mudamos em 21 ou 24 de janeiro de 2021, no meio da pandemia. A Maiara deixou o seu trabalho, a sua carreira. Nós rompemos com tudo e, pela fé e por uma palavra de Deus, viemos aqui sem rede de segurança alguma. Essa igreja nasceu no coração de Deus através de um passo de fé. E nós plantamos a igreja, começamos, muitos conhecem a história, a gente começou a evangelizar, não conhecia ninguém, evangeliza um, evangeliza o outro, faz o primeiro GA, faz outro e tal. E a igreja finalmente nasceu em maio, começamos a nos reunir em cultos. E é uma batalha, e aconselhamentos, e cuidado, e pastoreio, e evangeliza um, evangeliza o outro, discipula, faz visita, expulsa demônio, enfrenta. É uma loucura. Mas logo no primeiro ano, vem a nossa segunda filha, a Cel, e a Maiara passa por um processo de depressão profunda. A Cel não, a Luna, perdão. Nós tínhamos a Cel com 6 meses, e com 6 meses, quando
A Maiara descobriu que estava grávida da Luna. Elas têm diferença de um ano e 4 meses. Nós tínhamos um ano e meio de igreja aqui, começando, 1 ano de igreja, se eu não me engano, por aí. E a gente chegou num momento muito crítico, em todos os sentidos, espiritual, emocional, físico. A Maiara, no pós-parto, estava lá no puerpério ainda. No dia em que a Luna nasceu, foi numa sexta-feira de madrugada. No sábado tínhamos batismo. A Luna nasceu lá em Cascavel. Eu deixei a Maiara no hospital e vim para cá fazer os batismos. 14 dias depois, a Maiara estava no Nova Kids, servindo como professora e cantando no louvor. E emocionalmente mal, com os hormônios todos regulados. E aconteceu algo que foi claramente do inimigo para desestabilizar a gente. A Maiara estava mal emocionalmente, estava vivendo uma depressão. E a pressão que a gente estava vivendo, financeira, familiar, solidão, um monte de coisa, junto com as crianças, privação de sono. Naquele dia, a Luna, com 14 dias, menos de um mês, ela já estava na igreja, no colo das pessoas, porque a gente não tinha o que fazer. Não tinha essa opção. Tá certo ou errado? Não sei, foram escolhas que nós fizemos. E nós seguimos a escolha e a decisão de não desistir da obra de Deus. E a Luna estava sendo ajudada ou cuidada por alguém, das maravilhosas irmãs que sempre nos ajudaram. E eu acho que a Luna fez cocô e alguém não viu. E a Maiara tendo que servir no Nova Kids, depois cantar, e a Luna não parava de chorar. E depois de meia hora, quando acabou o culto, é que a Maiara só pôde pegar a Luna e viu que ela estava assada. E aquilo foi só um estopim para descarregar toda uma dor de dizer: eu não consigo cuidar nem da minha filha. Deus, cadê o Senhor? Se eu estou aqui fazendo as coisas pelo Senhor e a minha vida sucumbe. Eu e a Maiara estávamos no shopping aqui, e eu não sei se foi um culto que teve pré-feriado ou pós-feriado, mas a igreja deveria ter ainda na época umas 50 pessoas. Naquele culto tinha 10 pessoas, naquele teatro onde cabia 320 lugares, tinha 10 pessoas no culto, 10 ou 12 por aí, com 1 ano de igreja. E a gente está lá almoçando, jantando. A Luna não parava de chorar porque estava assada. A Cel tentava brincar, a gente tentando se alimentar, e a Mara desaba, e ela fala: Rona, eu vou embora. Eu te amo, você é o meu marido, mas não tem como a gente ficar aqui. Eu vou embora. Claramente naquele momento, eu vi a dor da minha esposa, eu vi a minha família, mas eu tive certeza que naquele momento Deus estava testando o nosso coração. Não porque Ele quer judiar de nós, Ele permitiu, e com aquela permissão Ele estava dizendo: Rona, eu só quero ver o que está aí dentro de verdade. E sem pensar e sem raciocinar, eu olhei para ela e disse: Maiara, eu não te garanto que as coisas vão mudar, eu não tenho certeza do que vai acontecer, mas nós recebemos uma palavra de Deus, e nessa palavra eu vou me agarrar, mesmo lamentando a tua dor. Eu te prometo que eu vou fazer de tudo para que você consiga descansar mais, para que você tenha menos preocupações, para que a igreja se organize melhor, para que você consiga se livrar de alguns ministérios. Mas nós vamos ficar juntos, e você aqui, e nós vamos seguir em frente, porque esse é o momento chave do que Deus quer fazer. Quantos de nós, ou de vocês aqui,
perderam a oportunidade de ver o que Deus queria fazer de verdade, enquanto o teu coração estava sendo provado. São nesses momentos que o que nós realmente cremos, desejamos, ansiamos ou ambicionamos é que se revela. E eu não estou falando isso aqui para vocês diante de Deus com temor e tremor, para me considerar melhor do que alguém aqui. Deus sabe das fraquezas, das limitações que eu tenho. Mas naquele momento, claramente, só ardia um desejo no meu coração: fazer a vontade de Deus. Eu não estava nem aí com dinheiro, com circunstâncias, com descanso, isso não me importava. E Deus quer saber onde está o teu coração. Onde é que está o teu coração? Quem é você de verdade, aí no mais profundo? São os momentos de maiores alegrias ou de maiores tristezas que quem você é de verdade vem à tona. E quando as nossas atitudes são confrontadas com a palavra, por exemplo, aí de verdade o coração se expressa. Hebreus 4, 12 e 13 diz: pois a palavra de Deus é viva e eficaz, mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Deus conhece o teu coração. Esta mensagem é para que você passe a viver conforme aquilo que Deus já está vendo, ou mude esse coração. Mas não se engane achando que é possível viver uma vida de incoerência. Você até vai caminhando, mas em alguma hora isso não te sustenta. Deus está te chamando a ser completo, a ser inteiro. A palavra integridade tem a ver com isso, ser inteiro. Que o mesmo que você é para fora é o que você é por dentro. Que o mesmo que os outros veem é quem você é. E se você não está gostando do que você está vivendo, Deus está te convidando a transformar não a tua aparência, não as atitudes externas, mas o teu coração. Hoje é dia de você entender que Deus está te chamando para viver de todo o coração. Ele não quer que você o ame com liturgias. Ele não quer que você o ame com frequência em culto. Deus não quer que você cumpra regras. Deus não quer que você se porte aparentemente como as pessoas esperam. Deus quer que você o ame de todo o seu coração. É só isso que importa para Ele. É só isso. É isso que Ele quer de nós. Hoje é dia de você deixar a superficialidade, a mediocridade, a religiosidade, a apatia, a fraqueza, a vida de aparência e passar a viver de todo o coração. Deus não quer rituais, ativismo e sacrifícios humanos. Deus quer coração quebrantado e espírito contrito, diz o salmista no Salmo 51. O convite de Deus para você hoje é entregue-se a Jesus de todo o coração, e a sua vida nunca mais será a mesma. Eu quero te convidar a ficar em pé, e Deus te convida a render seu coração a Ele, a render seu coração a Ele. Deus quer o mais íntimo e profundo de quem você é isso que Ele está te chamando. Esta semana, ou neste mês, nós mergulharemos num relacionamento com Deus diferente, que não é pautado por experiências exteriores, não é pautado por aparências, não é pautado por ativismos, por comportamentos superficiais. Deus quer o mais profundo. É intenso, é real, é verdadeiro, é claro. Feche seus olhos onde você está. Eu quero te convidar a orar. Mas pelo amor de Deus, ore de todo o coração. Ore de todo o coração aí onde você está e diga: Senhor, tira-me da superficialidade. Tira-me, Senhor, desse lugar raso chamado religiosidade. Tira-me, Senhor, dessa vida de aparência.
preocupado com o que as pessoas pensam ou se importam. Leva-me a uma vida real, intensa, genuína, verdadeira e profunda contigo, de todo o coração, de todo o coração, de todo o coração, de todo o coração.